colocar o bolo, achou que o prato tava ali, colocou na mesa. Gente, eu vi isso aqui na geladeira e eu pensei, meu Deus, um pedaço de bolo. Gente, é repolho. Olhando assim de longe, que aquele gato tem da minha moto, né? Ah, quando eu fui ver de perto, é a ração. Gente, eu andando aqui na rua e eu achando é uma galinha, Jesus, eu achando que era galinha. Gente, não parece uma galinha ciscando. Olha pra aqui. Que miséria. É um saco. Gente, é cachorro isso? O cachorro botou um pescoço aqui no telhado. Ih, gente, é um gato! Ai, que cachorrinho bonitinho. Deixa eu fazer um carinho nele, gente. Caralho, é uma pedra, mano.